Violência doméstica nos Estados Unidos. O UFC cearense Godofredo Pepei é preso e poderá ser deportado. ICE registra detenção recorde de mais de 59 mil imigrantes com o endurecimento de Trump. E o clima esquenta entre os presidentes Lula e Trump trocam farpas sobre Bolsonaro e tarifas do BRICS. Tudo isso e muito mais agora no Agenda 47. Olá! O mesatenista Hugo Calderano, atual número 3 do ranking mundial, foi impedido de disputar o WTT Grand Smash de Las Vegas porque teve o visto negado pelos Estados Unidos. O problema ocorreu após sua participação em Cuba em 2023, o que, segundo a lei de 2015 dos Estados Unidos, exige visto mesmo para quem possui passaporte europeu. Ele até buscou visto emergencial com apoio da USATT, do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, mas não houve tempo para entrevista consular. O CEO da Federação Mundial de Tênis de Mesa lembrou que profissionais devem cuidar de questões burocráticas com bastante antecedência. As autoridades goianas confirmaram que o ex-assessor da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás foi preso na quinta-feira, dia 3 de julho, assim que desembarcou em Miami, aqui nos Estados Unidos. Ele é acusado de planejar o sequestro relâmpago de um empresário na capital goiana para cobrar uma suposta dívida de R$500 mil em bitcoins. 2 comparsas morreram em confronto com a polícia e outro segue foragido. A prisão ocorreu após articulação da Polícia Civil de Goiás, Polícia Federal e autoridades americanas. Ele terá que responder por extorsão e formação de organização criminosa. A prisão só foi possível graças à cooperação internacional e às novas medidas imigratórias mais rígidas implementadas por Donald Trump, que dificultam a entrada de suspeitos e foragidos no país. O acusado alegou que queria cobrar uma dívida de R$500 mil em bitcoins. O ex-lutador cearense Godofredo Pepei Castro, de 38 anos, foi preso em Deerfield Beach, na Flórida, após violentamente agredir a sua esposa, Samara Mello, causando hematomas no rosto e corpo e destruindo parte da residência. Ele responde por sequestro com lesões, estrangulamento, obstrução de justiça e violência doméstica. A fiança foi fixada em $120 mil, cerca de R$651 mil. Mesmo com o pagamento, ele terá de se apresentar à imigração e corre sim o risco de deportação para o Brasil. Samara postou fotos com o rosto machucado e se declarou sobrevivente de violência doméstica e criticou o silêncio no mundo das artes marciais. A vítima recebeu o apoio da Fight Foundation, organização de Rose Gracie, dedicada a ajudar famílias de atletas que sofrem esse tipo de violência. O ICE prendeu 5 imigrantes ilegais condenados por crimes graves. Os crimes incluem estupro de criança, violência familiar contínua, tráfico de drogas e agressão sexual infantil. Os criminosos são Juan Manuel Parra Reis, de 29 anos, mexicano, condenado por estupro de criança, preso em Utah. Ulisses Mendonça Hernandes, de 26 anos, mexicano, condenado por violência familiar contínua, preso no Texas. Gerber Rosel Gardamez, de 41 anos, guatemateco, condenado por estupro, preso também em Nova York. Francisco Noyola Luna, 37 anos, mexicano, condenado por tráfico de fentanil, preso no Colorado. Alejandro Cruz Velasque, de 30 anos, cubano, condenado por agressão sexual infantil agravada. E esse foi preso no Texas. A combinação das tarifas protecionistas anunciadas por Donald Trump e baixa os níveis de rios e reestruturações logísticas pós-pandêmica estão provocando o maior congestionamento portuário na Europa, isso desde 2020. Portos-chaves como Roterdã, Atuárpia e Hamburgo enfrentam filas de navio atracados por até 5 dias. Embarcações fluviais aguardam até 77 horas para descarregar contêineres. Empresas como a WEC Lines e a DHL alertam que, embora a produção ainda não tenha parado, o risco de rupturas cresce e a situação pode se estender por vários meses. Essa crise logística reflete o desafio
de cargas da Ásia para a Europa, motivado pelas altas tarifas americanas e pelo fim da parceria entre a Maersk e a MSC. Na segunda-feira, ontem, dia 7 de julho, imagens registraram agentes federais em um veículo blindado passando por MacArthur Park, no bairro de Westlake, em Los Angeles. Eles foram rapidamente cercados por moradores e transeuntes que confrontaram a presença ostensiva que se visse qualquer detenção ou operação concreta. Não está claro qual agência e o que é que eles estavam fazendo por lá e qual agência eles pertenciam ou qual era realmente o objetivo dessa ação. A mídia local em Los Angeles, que fez a cobertura, afirmou que os oficiais não impediram ninguém de sair nem entrar na multidão. A movimentação lembra outras operações recentes em Los Angeles, envolvendo o ICE, CBP e a National Guard, com viaturas, cavalarias e forte aparato militar, sem relatos de prisões. Em coletiva de imprensa, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, criticou duramente a ação. Abre aspas, ela disse: "Eu não acho que o objetivo seja deter, acho que o objetivo é espalhar o medo." Fecha aspas. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, atingiu um recorde histórico de 59 mil imigrantes detidos em suas instalações nesta semana, superando o pico de 55 mil registrados em 2019. Com capacidade para 41.500 vagas, os centros operam com superlotação acima de 140%. Quase da metade dos detidos não tem antecedentes criminais e menos de 30% foram condenados, contrariando a promessa de focar apenas em criminosos perigosos durante a campanha. A atuação ocorre principalmente dentro dos países, 70% dentro do país, 70% em locais como locais de trabalho, centros urbanos e prisões estaduais. A campanha atual registra em média diária de 1.200 detenções em junho, com picos superiores a 2.000, quase que o dobro da média dos 100 dias iniciais do segundo mandato de Donald Trump. Em nota, o ICE declarou que sua prioridade é a segurança pública e nacional e que nenhum imigrante em situação irregular estará isento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu Jair Bolsonaro, chamando seu processo de, abre aspas, caça às bruxas, e prometeu continuar acompanhando de perto. Ele também ameaçou taxar em 10% países alinhados aos BRICS por supostas políticas anti-americanas. Lula respondeu que ninguém está acima da lei. Lá no Brasil, rejeitou interferência externa e considerou irresponsável ameaças via redes sociais. O embate político internacional aumenta o destaque da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro e intensifica o debate entre a soberania e a pressão dos Estados Unidos. Ainda ontem, também na noite de segunda-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou a Casa Branca para agradecer publicamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por seu apoio nos conflitos em Gaza e contra o Irã. Durante o encontro, Netanyahu entregou uma carta ao Comitê Nobel indicando Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Trump, surpreso e emocionado, declarou: "Eu não sabia disso. Vindo de você, isso significa muito para mim. Muito obrigado", agradeceu Trump. E o gesto reforça a parceria estratégica entre os Estados Unidos e Israel, especialmente em negociações de cessar-fogo de 60 dias em Gaza e ações diplomáticas com o Irã, também em conflito com Israel. Por agora é só, mas às 7 da noite eu estarei de volta aqui trazendo as últimas informações do dia lá do Brasil, do mundo e aqui dos Estados Unidos. Em nome da nossa equipe, Rogério de Souza e Carlos Madureira, eu quero agradecer a audiência de vocês e pedir: comentem aqui, deixe o seu like e principalmente se inscreva aqui no nosso canal no YouTube também. E não esquece, se você quer ficar com a notícia na palma da mão, você vai baixar agora mesmo o nosso app SPT.Plus. Tá lá no Google, tá lá na App Store, é facinho e tem muito conteúdo grátis para vocês. SPT.Plus. Agradecemos sua audiência e até mais tarde.